do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja, sem ela a terra não povoa. Irmãos, tenta ganhar com Tina na Cocane, Titina na Cocane, Turuna Guinanhaco. Nenhum amém? Traduzindo, os irmãos podem se assentar, por favor. Eu vou só traduzir de uma vez aquilo que eu falei. Eu disse: a paz do Senhor Jesus, e que os irmãos continuem lutando constantemente com a palavra de Deus na mão contra o inimigo. Agora os irmãos deram um amém? Muito bem. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Eu já tive aqui há alguns anos, aqui em Ibiá. Não lembro quantos anos, mas... Pois é, em 97 possivelmente eu estive aqui trazendo a palavra. A igreja era uma outra pequenininha, né? Na 27. E agora, retornando a esses anos, a gente encontra uma igreja maravilhosa, produtiva. Deus continua abençoando o pastor presidente Gessé pelo seu trabalho, seu esforço, bem como o pastor Arthur por ter nos convidado. Já nos conhecemos também já há um bom tempo, né? E ao ministério presente, meu muito obrigado. Deus continua nos abençoando com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de trazer algo para os irmãos. O pastor Arthur falou algo que é muito interessante, né? E na verdade é assim: o culto de missão, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Ele faz com que a gente abra a mente, abra os ouvidos e chegue a abrir a boca, ficar de boca aberta mediante aquilo que é expressado e falado. Que Deus possa continuar fazendo isso no coração dos irmãos, na vida dos irmãos, e desprendendo no seu coração toda a obra que o Senhor tem preparado para vocês. Muito bem, eu gostaria de que pudéssemos abrir um texto bíblico. Eu sei que o tema dos irmãos é um tema central. O tema central é o amor pelas almas. Não é verdade? O tema central é o amor pelas almas. Mas eu gostaria de um subtema que é não só o amor pelas almas, mas o que faz, ou o que eu devo levar para que prove meu amor pelas pessoas. É o Evangelho. Se eu digo eu amo as pessoas, eu estou dizendo que eu tenho que ter uma ação para poder estar envolvendo. E esta ação nada mais é levar o Evangelho às pessoas. Os irmãos perceberam aquela encenação que foi feita aqui com os nossos irmãos, cada um representando uma área, e no final alguém pregando e as pessoas aceitando. Mas em contrapartida, um se foi, se perdeu, não conseguiu restaurar. Mas esse amor pelas almas
nos é colocado no coração bem cedo, de uma forma bem cedo. Antes de ler o texto bíblico, aliás, vamos ler Romanos capítulo 1 e o verso 16. Romanos 1, 16 e o verso também 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que vai estar complementando a ideia do tema central, que é o amor pelas almas. Eu demonstro que eu tenho amor pelas pessoas quando eu levo o evangelho a elas. Eu não posso ter somente de lábios, de uma fala, mas eu preciso de me manter em ação na propagação do evangelho. Então, em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim, ó: não me envergonhe do evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio e ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então nós temos aqui a parte que eu quero chamar a atenção dos irmãos: não me envergonho do evangelho, não tenho vergonha do evangelho. Desde cedo eu fui alimentado em minha mente e meu coração o amor pelas pessoas através da propagação do evangelho. E muito cedo, aos 9 anos de idade, eu senti no meu coração esse grande desejo, aceitando a Jesus como meu Salvador aos 9 anos de idade em um culto, quando eu morava ainda em Lagoa da Prata. Ali, aos 9 anos de idade, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Hoje eu tenho 59 anos de idade, portanto foi há 50 anos passados que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e desde então o meu coração arde, fervilha em propagar o evangelho. Muito cedo veio batendo isso no meu coração, e desde então, tendo em vista a profissão do meu pai, que era um eletrotécnico de empresas açucareiras, então viajamos por muitos lugares, muitos estados onde havia usinas de açúcar. E nesta caminhada a família ia, porque era trabalho para 2 anos, 3 anos, e não poderíamos ficar longe de nosso pai. Então nos levavam e nós íamos para fazer os trabalhos. Estivemos desde a parte de cima, nordeste, descendo, fazendo visitas na área da igreja por onde nós passávamos. No estado de Alagoas, ali tivemos a oportunidade aos 14 anos de idade, quando eu fui batizado nas águas, no dia 3 de agosto de 1978. No dia 23 de agosto, 20 dias depois, eu recebi o batismo com o Espírito Santo no círculo de oração que era feito às 7 horas da manhã nos sábados. E eu apenas com 14 anos, o meu desejo era poder receber uma carga maior do poder de Deus e propagar o evangelho. Aos 14 anos, e aos 14 anos eu já comecei a chorar e a pedir: Senhor, eu quero ir por terras distantes, por terras longínquas, pregar o teu evangelho. Eu sei que eu preciso de pregar aqui aos meus vizinhos, eu sei que eu preciso de pregar um pouco mais adiante, mas eu sei também que a palavra de Deus diz que vai levar uns até os confins
da terra. E eu orava: Senhor, me envia aos confins da terra. Aos 14 anos de idade eu já chorava. E um certo dia, quando eu já estava morando no estado da Bahia, na cidade de Feira de Santana, ali estávamos despedindo um missionário que teria vindo de São Paulo, e quando ele estava já retornando na rodoviária de Feira de Santana, ali ele dedilhou um hino que jamais eu esqueci. Ele estava indo, mas na rodoviária com o seu violão começou a cantar um hino, e nós estávamos chegando para substituí-lo. Eu tinha apenas 14 anos de idade, 14 para 15 anos de idade. E então ele deixou uma mensagem para nós. E a mensagem que ele começou a cantar e dedilhar é: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. E começou a cantar e a louvar ao Senhor Jesus. Na rodoviária, as pessoas começando a olhar ali, ele dedilhando e cantando. E aquele hino foi batendo dentro do meu coração. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir para o campo missionário. E quando ele cantava, eu tive uma grande dificuldade. Meu coração bateu fortemente. Mas quando chegou naquela estrofe que diz: somente tu conhece os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Falei: Senhor, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Eu tenho apenas 14 anos de idade. 14 anos de idade. Eu tinha um desejo profundo de pregar o Evangelho, mas como? Eu falei: Senhor, tu sabes, o meu desejo é enorme, mas só tu sabes. Depois disso eu rodei alguns outros estados dentro do Brasil e retornei para Belo Horizonte. Nesta ocasião, eu já me encontrava com meus 18 anos por aí, e nesta ocasião foi aquecendo mais o meu coração. Conheci a minha esposa aos 24 anos de idade, casei, e logo depois já partimos para o campo de missão. Eu falava: Senhor, olha, já há uma temporada que eu espero, desde os meus 14 anos. Eu preciso, Senhor, de que tu abras o caminho para que eu vá. Mas o Senhor permitiu que aos 24 anos eu pudesse ir para o campo, pudesse me casar e posteriormente ir para o campo de missão. Mas aí encontramos outras dificuldades. Em um trabalho de missão que teve na região do Eldorado, ali em Contagem, um missionário veio de Brasília, eu não o conhecia, recém-casado, eu não tinha assim nenhuma amizade com esse pregador que veio de fora, e a igreja estava cheia, lotada, e ele começou a pregar, e eu estava sentado, porque o púlpito encheu, e eu me assentei em um dos bancos na lateral, e no momento que ele estava pregando, ele desceu e fez algo que o pastor Arthur fez aqui hoje. Ele desceu,
foi aonde eu estava, a igreja lotada, com tantos ali. Eu estava nessa direção. E ali ele disse para mim, tirou o microfone e falou aos meus ouvidos: prepara-te, porque o Senhor vai te enviar. As mesmas expressões que foi para mim. O que eu fiz? Levei a sério e me preparei. E quando chegou o tempo certo, eu fui. Aos 26 para 27 anos de idade, nessa temporada, o meu coração já chorava. Eu subia para o meu trabalho, ali na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Eu subia chorando e chorando. Falei: Senhor, eu sei que eu preciso de ir para um campo de missão. Arde em minha alma, e o meu coração arde, Senhor, pela África. Sou apaixonadíssimo pela África. Amo intensamente todo aquele território. Amo a todos, mas a África está dentro do meu coração. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Falo: Senhor, ainda aquele hino aos 14 anos de idade continua até hoje. Somente tu conheces os meus problemas. Mas falei: Senhor, usa-me conforme a tua graça e a tua misericórdia. Foi quando então esse pastor dirigiu-se a mim e disse: prepara, porque o Senhor há de te enviar. E assim larguei a minha profissão. Mas ainda faltava algo extraordinário para acontecer. Eu tinha uma posição muito boa dentro de Belo Horizonte, no meu trabalho. Mas o Senhor me chamou para largar tudo aquilo ali. Uns convênios maravilhosos. E então, um certo dia, em uma outra conferência, Deus usou um outro servo. Eu já tinha nesta ocasião o meu filho pequeno. E Deus então disse o seguinte: olha, se você obedecer, você terá as minhas mãos. Mas se você rejeitar, isto falando para a minha esposa, porque eu já tinha falado com ela: olha, Deus tem um chamado para a África. Temos um chamado para a África. E ela sabia perfeitamente disso. Mas como ir para uma África, irmãos, com uma criança de apenas 1 ano de idade, onde que não tinha recurso nenhum ali dentro das tribos africanas? Mas o Senhor então naquele dia ministrou para minha esposa e disse: olha, você pode estar em frente ao melhor hospital e no dia o melhor médico em Belo Horizonte, mas se a sua filha tiver que falecer, não tem médico que segura. Mas se você for e obedecer às minhas palavras, as minhas mãos estarão sobre a sua filha, e pode acontecer o que acontecer, que terá vida. E a minha esposa então dirigiu-se para mim e disse: meu bem, o teu Deus é o meu Deus, o teu Senhor é o meu Senhor, o Deus maravilhoso que vai te conduzir, que vai nos conduzir, que vai conduzir a nossa família, as mãos dele vai estar sobre a nossa vida. E partimos para o campo de missão. Eu tinha apenas meus 27 anos de idade quando eu entrei então dentro da África, Guiné-Bissau, um país subsaariano, ou seja, que fica debaixo do deserto do Saara. E ali naquele país, entrando para dentro do Atlântico, 10 horas de viagem de canoa,
de madeira lapidada com facão. Se cortava uma árvore e lapidava toda aquela canoa com um facão. É com ela que a gente atravessava 10 horas de viagem dentro do Atlântico, saindo da costa da África em direção às ilhas, para um arquipélago chamado Arquipélago dos Bijagós. Ali eu fiquei por um período desenvolvendo a obra do Senhor Jesus. Quando nós chegamos ali, meus queridos irmãos, isso é para falar sobre o poder do Evangelho. Quando nós chegamos ali, algo extraordinário aconteceu sobre as nossas vidas. Éramos calouros, mas ardia dentro do nosso coração uma chama extraordinária para fazer a vontade do Senhor Jesus. Ardia em nosso coração um momento de levar o Evangelho para aqueles lugares e pessoas puderem arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Senhor e como Salvador. E o Evangelho, meus irmãos, ele é maravilhoso. E ali ficamos, entramos para dentro das tribos. Esta fala que eu comuniquei com vocês, irmãos, dentro da Canhaquantina, na Concani, esta é de uma das tribos ali da África. O meu coração jubilou quando eu pude entrar dentro do local aonde Deus queria que eu estivesse. Um local difícil, uma linguagem completamente diferente, costumes completamente diferentes dos nossos, ideias familiares completamente diferentes das nossas. E a pregar o Evangelho dentro desses ambientes carecia muito do poder do Evangelho. Agora, por que o Evangelho? Porque o Evangelho ele muda as pessoas. O Evangelho muda as pessoas. Agora, o Evangelho muda as pessoas quando há movimento. Eu gosto de dar muito este exemplo. E não são todas as pessoas que conhecem. Talvez aqui os mais antigos vão conhecer o que eu vou falar. Os irmãos conhecem o dínamo de uma bicicleta? Quantos conhecem? Eu acredito que deve ser poucos. Dínamo de bicicleta. O dínamo de bicicleta é algo extraordinário. É uma pequena usina. Ela transforma a energia mecânica em energia elétrica. Os jovens aí, fica sabendo que antigamente as bicicletas tinham farol. Depois foi mudando no decorrer do tempo. Aquele dínamo é uma usina. Ela só funciona, esta usina só produz energia se tiver conectado. Eu vou chamar bem de uma maneira bem fácil aqui, uma tampa, tipo uma tampa de perfume. Quando você abre, essa tampa é muito parecida, e ela encosta no pneu da bicicleta, e aquele aparelhinho gera uma energia ali dentro. Então, quando você faz uma velocidade maior, ela encostada, esse pino encostado no pneu, ela produz a energia. Isso acontece a partir do momento que você movimenta. Quando você movimenta a bicicleta, então faz assim aquela energia e cria as luzes nos faróis. À medida que você imprime maior velocidade na bicicleta, mais claro fica o farol. E se imprimir mais velocidade ainda, mais claro fica. A partir do momento em que você diminui a velocidade da bicicleta, então a luz vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Se você para a bicicleta, morre a energia. Aquilo chama dínamo. Em outras palavras, a energia só é produzida se tiver movimento na bicicleta. Agora, pasme os irmãos, esse texto que nós acabamos de falar aqui, não me envergonhe do Evangelho
porque é poder de Deus. Essa palavra poder é dunamis no original, no grego, dunamis. E dunamis quer dizer, traduzido para nós, dínamo. É a mesma palavra. Dínamo é a mesma palavra dunamis. E dunamis significa aqui poder. Em outras palavras, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o dunamis de Deus. Em outras palavras, Deus nos concede um poder, mas Ele só vai agir em mim a partir do momento em que eu movimentar. Se eu ficar parado, não há movimento, a luz não brilha. Se eu cruzar os braços, não brilha. O Evangelho é o dunamis de Deus, é o poder de Deus. E este poder de Deus é que faz com que as pessoas tornem-se diferentes dentro da sociedade. Mas se eu cruzar os braços e ficar sentado, não há poder. O poder fica estagnado dentro de mim. Eu preciso de movimentar, porque o Evangelho é poder de Deus, dunamis. E foi com esta base com que nós trabalhamos lá fora. Na pregação do Evangelho, foi com esta base, com dunamis de Deus. Agora, tem uma outra coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, antes de progredir em alguns pontos de missões. Preciso definir para os irmãos. Esta palavra dunamis, que a Bíblia expressa como poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus, é o dunamis de Deus, não é somente o dínamo. Vocês já ouviram falar da dinamite? A dinamite vem também desta palavra, dunamis, poder, é a mesma palavra. E é interessante observar que esse dínamo aqui, ou a dinamite, ela acontece de duas coisas muito importantes. Primeiro, os irmãos já ouviram falar da dinamite que traz a implosão e a dinamite que traz explosão. O Evangelho, quando o Evangelho é o poder de Deus, é o dunamis ou a dinamite de Deus, e que traz uma implosão. O que é implosão? É quando se explode do lado de dentro. Já viu aqueles prédios que caem em pezinho? Aquilo é uma implosão. E explosão é quando estoura e arrebenta para tudo e quanto é lado, espalha. Então, o Evangelho, quando diz que o Evangelho é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, que está em movimento, em primeiro lugar, ele faz uma implosão dentro de minha vida. Implode dentro da minha vida. Eu fico por dentro com aquela sensação de poder pregar o Evangelho, está implodindo dentro de mim, a ponto de depois esse dunamis torna-se uma explosão para o lado de fora. Aí, com todo aquele movimento dentro da minha vida, agora eu saio para pregar o Evangelho. Primeiro tem que implodir dentro de mim. Eu tenho que ter desejo, vontade de poder falar de Jesus, vontade de pregar o Evangelho. E isso acontecia comigo, até que houve a explosão e eu saí para os campos para pregar o Evangelho. E quando nós chegamos então ali em África, algo extraordinário aconteceu com o Evangelho. O Evangelho começou não só implodindo dentro da minha vida, mas passou a explodir para o lado de fora, naquela redondeza aonde nós estávamos. Agora, preste atenção, o Evangelho, que é o poder de Deus, em primeiro lugar, ele é supracultural. O
de qualquer cultura que vocês imaginarem. E olha que eu conheço bastante culturas, muitas culturas, desde o Egito até na parte central da África. Essas culturas a gente conhece, já passamos, já vivemos muitos anos ali dentro. E é interessante observar que cada lugar tem a sua cultura, sua forma, sua língua, seus pensamentos, as suas filosofias, as suas formas de agir ali dentro. E o Evangelho está acima de tudo aquilo. Quando você chega em determinada cultura, você não pode nem imaginar o que tem ali. Mas o Evangelho está acima da cultura. Ele é supracultural. Quando eu entrei em uma tribo chamada os Bijagós, ali essa tribo são matrilinear. O que é matrilinear? A linha de sucessão da família, o comando está com as mulheres. É as mulheres que comandam na linha de sucessão familiar. Aqui no Brasil, por exemplo, quando alguém casa, o que está mudando agora recentemente, mas quando alguém casa, recebia o sobrenome do homem. Hoje já se pode casar e permanecer com o mesmo nome, mas antes você casava e a mulher assumia a parte do sobrenome do homem. Lá em África, onde nós estamos, é o contrário. Quando alguém casava, era o homem que assumia o nome da mulher. A cultura é diferente, é chamado matrilinear. E nesse caso, para pregar o Evangelho no mundo matrilinear, não é fácil. E foi exatamente para esse local que Deus nos mandou. A cultura diversificada, completamente diferente, avessa à nossa cultura. Mas o Evangelho não tem problema, porque o Evangelho está acima da própria cultura. O Evangelho também tem uma outra característica, meus irmãos, ele é intercultural. O que quer dizer? O Evangelho, que é o poder de Deus, ele penetra e interage em várias culturas ao mesmo tempo. Quando a gente morava ali nas tribos africanas, você andava 20 minutos, meia hora e encontrava uma tribo. Aquela tribo tinha a sua cultura, o seu costume, a sua vida, a sua língua estava ali dentro. Nós chamamos de dialetos e subdialetos. E quando você chega ali, você vê isso. Anda mais meia hora, vai para uma outra tribo que tem o seu subdialeto, a sua forma, os seus costumes diferentes, completamente umas das outras. Como é que encaixa o Evangelho aqui? Para você aprender uma língua, para você aprender um costume, uma cultura de um povo, não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Que é completamente diferente da nossa, mas, Senhor, o Evangelho está acima da cultura. Ele penetra, ele interage, ele vai no fundo da própria cultura, porque para Deus não há problema. Deus conhece todas as línguas, conhece todos os dialetos e conhece todos os subdialetos. Ele conhece. Então não é a única coisa que Deus faz é, se tem alguém que está disposto a pregar este Evangelho poderoso, Deus usa esta pessoa, abre a mente e ele entende a cultura, entende a língua e começa a falar de Jesus Cristo. E o Evangelho faz isso em várias culturas. Houve uma época em que tínhamos dificuldade de pregar para tantas pessoas, que tínhamos que aprender essa língua, tinha que aprender aquela, tinha que aprender aquela outra, e tinha que aprender, e todas estávamos próximas, e não tínhamos condições. Eu aprendi cada língua, eu gastava na faixa de 5 meses
para aprender uma língua. Ali tinha 27 línguas a ser aprendidas. Quanto tempo eu ia gastar para aprender? Para começar a pregar o Evangelho. Mas aí o que Deus fez? Como o Evangelho ele penetra em vários lugares ao mesmo tempo, o que nós fizemos? De cada tribo trouxemos uma pessoa e ensinamos uma só língua. Glória a Deus. E aí eles voltaram 5 meses depois para suas próprias tribos, falando e pregando o Evangelho de Cristo Jesus dentro da própria língua. Sabe por que isso? Porque o Evangelho é poder, é dunamis. É o dunamis de Deus, é a dinamite de Deus, é o dínamo de Deus. A partir de que você age, que você movimenta, então as coisas acontecem. Mas se ficar sentado, de braços cruzados, não há como fazer a pregação do Evangelho. Além disso, nós temos algo interessante. Para pregar o Evangelho em cada um desses lugares, as culturas é diferente. E sabe, meus queridos irmãos, em que Deus agia para poder unir a cultura? A música, o louvor. Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Quando o louvor agrada a Deus, Deus utiliza este ministério para alcançar as pessoas. Glória a Deus. E ali tivemos que fazer algo extraordinário. Eu sou da Assembleia de Deus, mas algo extraordinário aconteceu comigo ali. O quê? Eu tive que aprender a cantar e a dançar. Você não vê um africano cantando. É o deles. Falei, Senhor, se é assim, Paulo diz, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Senhor, agora eu vou fazer a mesma coisa. E comecei a fazer. E as pessoas começaram a vir e a vir e a entender o poder do Evangelho dentro da sua própria cultura. E depois eles falaram comigo, olha, homem que é homem, ele usa um facão. Comprei um facão, coloquei do lado. Irmãos, e eles olhavam para mim e falaram, você tem credibilidade. Esse Evangelho tem credibilidade. Eu falei, tem, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação das pessoas. E outras coisas que sucederam em nossa vida. Com a minha família, isso eu estou falando algumas coisas apenas, meu horário, né? Daqui a pouco passa, mas algo extraordinário. Se é uma das coisas dentro da cultura que eu disse para os irmãos que é avessa da nossa, Deus nos manda para determinados lugares aonde que é avesso àquilo que nós temos aqui, a nossa cultura e os princípios nossos. Por exemplo, ali é muito interessante. Pessoas quando são amigas de verdade, quando eles são amigas de verdade, eles fazem algo extraordinário que eu vou fazer agora com o pastor Arthur. Não. Homem de verdade, andas de mão dadas. Amigo, anda de mão dada. Obrigado, pastor. Aí, isso aqui no Brasil, podem pensar em imaginar. Mas lá é assim, e quando me via, falava, vamos dar a mão? Vamos. Irmãos, essa credibilidade. Eu disse para os irmãos que a pregação do Evangelho em determinados lugares é avesso aos nossos, mas o Evangelho está acima da qualquer cultura
se imaginarem. E as pessoas começaram a perceber e falaram: não, você de fato é uma pessoa confiável. Então, a partir deste momento, comecei a entrosar com o líder da clã, que comandava 25 mil africanos dentro daquele território que nós estávamos. Ele era um líder, chamava-se Caca, um homem de 100 anos de idade. Eu precisava de descobrir e encontrar por parte dele uma permissão para que o evangelho pudesse penetrar dentro da cultura dele. E eles então, eu fui falar com o chefe e ele mandou um recado para mim: você não pode falar comigo. Eu tinha meus 27 anos de idade. Logo depois do meu casamento, eu fui para o campo. E aí ele disse: você não pode falar nada comigo. Por quê? Porque você não tem algo que é exigido para que nós possamos nos comunicar. Aqui dentro da tribo, quem manda sou eu, dizia ele, com 100 anos de idade. Porque a cultura diz: o mais velho tem poder e autoridade. Então ele manda e desmanda. As pessoas têm que parar e têm que ouvir. E ele tinha 100 anos de idade e eu 27 anos. Ele disse: você não pode me ensinar nada, me falar nada, porque para você fazer isso tem que ter duas coisas importantes. Olha só o poder do evangelho. Você tem que ter duas coisas. Primeiro, ou você tem que ter a mesma idade que eu tenho, 100 anos, ou os meus 27 anos. Você tem que ter a idade que eu tenho para que a gente possa se comunicar. Porque entende-se que o mais velho conhece muito mais do que o mais novo. Eu tenho 100, você 27. Então eu conheço mais. O que você tem para me ensinar? Essa era a lógica dele. Falou: mas tem uma outra coisa na tribo também. Uma outra questão, que é a segunda. Se você tiver o cabelo branco, você tem poder e autoridade. O seu cabelo é preto. Você não pode me ensinar nada. Você não tem a minha idade e nem tem o cabelo branco. O seu cabelo é preto. Então você não pode me ensinar nada. Voltei então, já morava dentro da aldeia, voltei para dentro da minha casa, conversei com minha esposa, falei: olha, descobri que para que eu possa alcançar o líder da clã, eu preciso de ter a mesma idade dele, ou então ter o cabelo branco. Falei com minha esposa: vamos orar, porque se Deus que mandou, Ele que vai resolver. É Deus que resolve, não é eu. São questões dele, ele que mandou. E eu aceitei o desafio no meu coração. Então, é ele que faz. O que você acha, meu bem? Falei com a minha esposa, o nome dela é Simone. Falei: meu bem, o que você acha? Olha, o que Deus fizer, está bem feito. Se ele aumentar a sua idade em 70 anos, está tranquilo. Deus é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua Deus do mesmo jeito. Se eu quero, ele é Deus. Se eu não quero, ele continua Deus do mesmo jeito. Graças a Deus. Vamos orar. Das duas propostas: ou então o Senhor embranquece o meu cabelo. O que Deus fez? Aos 27 anos, eu cortei o cabelo essa semana, para poder vir para aqui. Mas vocês podem reparar, meu cabelo é branco. Aos 27 anos ele ficou branco. Cheguei para o líder da aldeia e disse: o meu cabelo está branco. Eu não estou vendo que está branco.
Agora sim, você tem autoridade aqui dentro. As mulheres, as pessoas, todos que chegavam perto de mim, chegavam assim, de cabeça baixa, e me cumprimentavam assim, e depois saíam. Sabe por quê? Poder do Evangelho para a salvação de pessoas. Deus faz. É por isso, meus queridos irmãos, é perigoso, muito perigoso você dizer algo assim. Se você dizer assim: Senhor, usa-me como tu queres. Se você dizer, usa como tu queres, Deus vai usar do jeito dele, não do seu. E aí precisa estar na dependência. O meu cabelo embranqueceu. E essa história, irmão, já correu pelo mundo afora. E o homem de 100 anos diz: então o que você quer falar? Eu comecei a pregar o Evangelho para ele. Eu tenho as fotografias, tenho as filmagens da época. E durante um período de 10 anos, eu preguei o Evangelho para ele. 10 anos. No final de 10 anos, 2003, 5 horas da tarde, ele estava completando 110 anos de idade. E ele me chamou, mandou um rapazinho lá em casa e disse: manda chamar um missionário. E eu, quando o rapaz me deu a notícia, eu falei: o Caca, 110 anos, deve estar morrendo. Estava vivendo aquele dia. Quando eu corri para atender, ele disse: olha, sabe quando você chegou aqui há anos passado, e que a lei da tribo determinava que para você falar comigo precisava ter a mesma idade, ou então seus cabelos brancos? Então essa lei foi quebrada a partir do momento que seu cabelo branco ficou o cabelo que era preto ficou branco. Então agora eu passei a ouvir o que você tinha. E nesse período, ouvindo você do Evangelho, eu quero te dizer, aos 110 anos, de hoje eu não passo sem aceitar a Jesus como meu Senhor. Ele rendeu-se aos pés do Senhor, o chefe da clã. Rendeu-se aos pés do Senhor aos 110 anos de idade. Ele, a esposa dele de 90 anos e uma filha de 70 anos aceitaram Jesus naquele dia. Eu fiz o discipulado, fiz o pré-batismo, e em novembro de 2003 reunimos toda a aldeia e batizamos ele em água. Tornamos-se membros. Participou da primeira ceia do Senhor. Quando ele converteu, ele chamou os líderes da aldeia. Que tinha seus 70 anos de idade. E quando ele chamou os líderes, ele disse: olha, quem é que manda? Falou: quem manda tanto socialmente como espiritualmente as aldeias é o mais velho. Ele disse: sim, é o mais velho. Socialmente eu sou o mais velho, mas espiritualmente eu sou o mais novo. Porque o André, o missionário, pregou dizendo que quando a gente aceita Cristo como Senhor, torna-se uma nova criatura, nasce de novo. E hoje eu nasci. E se eu nasci hoje, o missionário André é mais velho espiritualmente do que eu. Portanto, a partir de hoje, quem comanda o mundo espiritual aqui dentro desta aldeia é ele. Oh, Deus grandioso! Que evangelho de poder! Tu
Ele era o chefe que fazia cerimônias. Existem tantos tipos de cerimônias. Se eu tivesse tempo para poder falar para cerimônias para homens masculinos nos seus órgãos genitais, femininos nos seus órgãos genitais, há tanta coisa que a gente podia falar para os irmãos. E estas cerimônias eram umas cerimônias terríveis de passagem de classe. E ele então rendeu os seus pés do Senhor e disse: olha, todas as cerimônias que são feitas entre nós, da qual eu sou o líder, a partir de agora, comigo não vai haver mais cerimônias. Nós chamamos de os fanados, a circuncisão masculina e feminina. Aqui não vai haver isso mais, porque eu me entreguei a Cristo. E faça o seguinte: reúne todos os ídolos da qual se fazia o sacrifício do chamado Irã. Lembrei de um pastor aqui, né? Irã, a palavra Irã, acho que eu não vou falar o significado não, porque vai ficar na mente das pessoas, dentro de África, né? Não vou dizer o que significa não. O Irã dentro da língua tem um significado que não é muito bom, mas eu não vou falar, porque alguém pega isso aí e depois vai querer brincar com o pastor aí, e não vai ser muito bom. Mas ele disse: olha, reúne todos os Irãs e põe fogo nele. Era uma cerimônia de sacrifício com sangue. Se matava os animais, o Etegara iranquina, que é o lagarto, ou o jacaré, que era tirado de dentro da lagoa, e as pessoas abaixavam a cabeça e oravam a ele. Ele disse: reúne todos eles e põe fogo. Os líderes que ainda não haviam aceitado a Jesus, somente o chefe, o líder maior havia aceitado, mas os menores, 80 anos, 90 anos, que comandava também, não havia aceitado Jesus, e disse: olha, ele determinou que você queime, mas isso aí não vai queimar, porque tem gerações e gerações aí, e o fogo não vai pegar em cima disso aí. Nós reunimos os obreiros, poder do Evangelho, no meio da floresta, colocamos as lenhas, colocamos ali, levantamos uma tocha. E aqueles que estavam comigo ali, que já conheciam o Evangelho, a gente estava trabalhando com eles, levantaram também a tocha e colocou essa tocha em cima daquele ali. O fogo começou a pegar, foi subindo, como era uma mata fechada, ela subiu até nas alturas, as árvores altas, e ali o fogo subiu e queimou, destruiu tudo aquilo ali. Isso foi dentro do mês de novembro de 2003. Dezembro eu vim para o Brasil para tirar férias. A cada 3 anos eu vinha. E eu vim então em dezembro. Quando foi em janeiro eu recebi uma notícia. Qual foi a notícia? O Caca, o homem de 110 anos, agora partiu para o Senhor Jesus. Mas ele deixou um legado lá. Hoje, naquelas ilhas do Atlântico, o Evangelho está para tudo em quanto é lugar que os irmãos se imaginar dentro daquelas ilhas. São 21 ilhas do arquipélago dos Bijagós habitavam, aonde o Evangelho já tem passado. Somente no departamento de crianças, são mais de 1000 crianças. Eu estava vendo ali, agora mesmo, a questão da fotografia, daqueles trabalhos ali. Meus queridos irmãos, ali hoje, são mais de 1000 crianças que recebem alimentação, recebem educação, até o que nós chamamos de 9º ano. Eles recebem instrução, e o Evangelho só vai trabalhando, quebrando tudo que é ruim dentro daquela cultura. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Poder
poder de Deus. Poder de Deus. O poder de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que nós não conseguimos medir. E o Evangelho, este poder, ele penetra na vida das pessoas. Houve uma época da guerra, 1998, a guerra que destruiu todo o país. Naquela guerra, algo extraordinário aconteceu. O que? O poder do Evangelho se manifestou entre aquelas pessoas. Estávamos ali e a guerra sucedeu. Ficamos foragidos no país de Senegal por um período. Ali o governo nos arrebanhou. Ficamos ali pregando o Evangelho entre aquelas tribos. E depois voltamos para o país de Guiné-Bissau. E quando voltamos, vimos todo um país destruído. E agora para reconstruir novamente? Somente através do poder de Deus. As igrejas permaneceram ali. Os crentes que converteram ficaram fiéis ali dentro. Permaneceram fiéis, divulgando entre eles o Evangelho e passando o Evangelho entre eles. E a graça de Deus foi manifesta. Nessa temporada nós não podíamos sair fora do país. As primeiras semanas tínhamos que permanecer dentro do país. Não tinha como sair, as fronteiras estavam fechadas. Saímos posteriormente na guerra, quando ela já estava minguando. Mas algo que me chama a atenção é que os que viviam ali dentro, que também não podiam sair, e nós costumávamos comprar alimentos em um local do mundo muçulmano. Todo mês comprávamos ali do muçulmano. Ele tentando me islamizar e eu evangelizar. Então ele falava e eu falava. Então cada hora era um. E nesse interregno, o que aconteceu? Nós não podíamos sair. As alimentações não entravam dentro do país. E só alguns que podiam ter algumas coisas, a gente comprava, era saquinho de 250 gramas de açúcar, para poder molhar com a água e o pão ali dentro. Essa era a nossa comida. Mas chegou uma época que a minha esposa disse: hoje não tem nada. Vou contar somente essa e terminar aqui, irmãos. Algo extraordinário. O que foi? Fomos até esse líder dos muçulmanos, porque ele vendia as coisas e tinha conseguido umas barrinhas de açúcar. E lá em casa a minha filha pequena já estava com seus 2 anos de idade, não tinha nada para comer. E ela disse: você vai lá. Eu falei: eu vou lá falar com o muçulmano. Quando eu cheguei para falar com o muçulmano, falar com ele: olha, eu não tenho dinheiro porque eu não posso sair do país, você sabe muito bem. Você poderia me fornecer os pacotinhos de açúcar para que eu possa molhar e assim passar para minha filha? Quando eu cheguei ali, o Espírito Santo falou assim: você não vai falar nada disso, você não vai pedir nada disso para ele. Você não vai pedir nada disso para ele. Falei: está bem, Senhor. O Senhor determina, eu não vou pedir nada ao muçulmano, então. E aí, na hora que eu estava saindo, falei: então vou embora. Na hora que eu estava saindo já alguns metros, ele me grita, me chamava de Baldé: Baldé, 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 vem cá. Eu falei: voltei. Quando eu voltei, ele me disse assim: já que você não vai comprar nada, mas eu vou te dar. Eu não falei nada com ele. Eu vou te dar um pacote de açúcar e um pacotinho de leite. É o que eu estava precisando. Eu fui, recebi. No dia seguinte eu estava passando em frente à loja dele para poder ir para o trabalho da igreja.
E ele me chamou: você não vai comprar nada? Eu disse: não, eu não vou comprar nada. Vem cá. Aí ele me deu mais uma barrinha e mais um pacotinho de leite. Cheguei em casa, dei para minha esposa, ela fez o preparo para a menina. No terceiro dia, eu passando em frente, e ele falou: você não vai comprar nada? Eu disse: não. Ele falou: vem cá. Me deu novamente o açúcar e o pacote de leite. Nessa data chegou um missionário para entrar dentro do país, que já havia nos conhecido, e levou a prebenda que nós estávamos precisando. No quarto dia, então, eu passando lá em frente, aí eu disse: Senhor, que ele não me chame agora, porque eu já tenho o suficiente. Aí quando eu passei, ele só fez assim, e eu segui meu caminho. Poder do Evangelho. Que Deus continue abençoando os irmãos. O Evangelho está acima de qualquer cultura. O Evangelho penetra em qualquer cultura. Ele é multicultural, ele é transcultural, ele é contracultural, e o Evangelho é cultural, porque ele está acima de qualquer coisa. Não há barreiras aonde que o Evangelho não entre e penetre e muda a pessoa dentro da própria cultura deles. Deus dando oportunidade, amanhã nós estaremos falando mais alguma coisa sobre o poder do Evangelho e trazendo para os irmãos mais